eu tinha pensado que todos os meus infortúnios haviam acabado. Mas aí, minha mãe descobriu meu segredo mais obscuro. Agora, acho que nós duas nunca mais seremos as mesmas. Semana passada, eu e minha mãe nos mudamos para uma casa nova. Nós ainda nem acabamos de desembalar todas as coisas, mas estamos super felizes, pois a casa em que morávamos nos lembra de alguns momentos ruins de nossas vidas. O problema é que quando tudo está bem, sempre acontece algo para atrapalhar. Certo dia, eu estava indo para casa depois da aula, pensando sobre coisas da casa, e quando cheguei, vi minha mãe sentada no chão, chorando. Eu quis perguntar o que estava acontecendo, mas então vi meu diário nas mãos dela. Que droga! Parece que ela abriu uma caixa onde minhas coisas estavam guardadas e o encontrou. Eu quis explicar tudo para ela, mas quando ela me viu, saiu correndo para o quarto chorando. Deus do céu! Eu peguei o diário para ver em que página ela tinha parado, e para meu arrependimento, ela tinha lido tudo. Poxa vida, minha mãe não podia ler isso. Esse diário era um acervo de raiva, ódio, dor e sofrimento. Eu comecei a escrever nele 2 anos atrás, quando minha irmãzinha nasceu. Sim, há 2 anos, minha mãe e meu pai eram as pessoas mais felizes da Terra, pois tiveram outro bebê. Depois disso, nossas vidas mudaram totalmente. Eu tinha 12 anos e meus pais pensaram que eu já era bem crescidinha. Então, voltaram toda a atenção para minha irmã caçula. Não estou dizendo que eles me deixaram de lado, não, mas eles definiram as prioridades. Primeiro, eles cuidavam da bebê e depois passavam um tempo comigo. O problema é que todo bebê precisa de atenção 24 horas por dia. Então, fiquei sozinha. Tentei segurar as pontas, eu juro. Eu sabia que aquilo era necessário e tentava ajudar meus pais em casa. Mas eu era uma criança e não tinha muita paciência. Eu só queria um pouco de atenção e carinho também. Eu estava me sentindo solitária, então comecei a escrever no diário. Se você começar a lê-lo, verá que minha irritação vai crescendo até se transformar em ódio. Sinceramente, eu tentei ser uma boa irmã, mas é muito difícil tomar conta de um bebê. Eu ficava irritada com o choro dela. Como eu ia saber o que ela queria se ela não parava de gritar? Comer? Beber? Trocar a fralda? Sei lá, eu me sentia impotente. Os choros dela duravam uma eternidade e a cada dia eu a amava menos. Às vezes eu olhava para ela e pensava, por que você nasceu? Eu era forçada a cuidar dela cada vez mais e por isso brigava muito com meus pais. Eu não queria fazer aquilo, não suportava ela. Mais do que isso, eu odiava ela. Ela tinha invadido a minha vida e a transformado em uma série de episódios de choros e gritos. Eu confesso, tinha vezes em que eu desejava que ela morresse. Eu sei, é horrível, ok, mas é a verdade, e me sinto muito mal com isso. Mas a parte da qual eu mais me envergonho é a última anotação que fiz no meu diário. No dia em que tudo aconteceu, convenci meus pais a me deixar ir ao cinema com minhas amigas. Nós combinamos que minha mãe me buscaria à noite. Claro, para conseguir isso, eu tive que concordar em cuidar da minha irmã caçula o dia todo. Mas valia a pena. Quando o filme acabou, os pais de todas as minhas amigas já tinham buscado elas, mas minha mãe ainda não havia chegado, então liguei para ela, mas ela não atendia. Fiquei lá por quase meia hora. Em seguida, liguei para o meu pai me buscar, mas ele disse que estava com a bebê e que eu deveria ligar para minha mãe. Tá de brincadeira? Eu fiquei furiosa. Será que eu teria que esperar lá até o amanhecer? Essa tinha sido a única vez no ano inteiro em que eu tinha pedido alguma coisa para os meus pais e acabou se transformando em um problemão. Então comecei a gritar com meu pai e ele disse que chegaria logo. Mas esse logo demorou 1 hora. Quando ele chegou, eu entrei no carro e imediatamente ouvi um choro familiar. Claro, era minha irmã. Meu pai não podia deixá-la sozinha em casa, então tinha levado ela junto. Eu fiquei louca de raiva naquele momento. Nós começamos a discutir e eu disse: estou cansada de vocês e do bebezinho de vocês. Meu pai ficou em choque. Ele se virou para mim, quis dizer alguma coisa, mas aí ouvimos uma buzina de carro. Estávamos prestes a bater em um carro que estava vindo em nossa direção. Então meu pai virou abruptamente e saímos da estrada e batemos em uma árvore. Depois do acidente, eu acordei no hospital. Meu primeiro pensamento foi: cadê meu pai e minha irmã? Eu queria levantar e correr para encontrá-los, mas não podia.
Eu tinha dificuldade para mexer as pernas. Olhei para elas e levei um susto. Minhas 2 pernas estavam engessadas e na hora senti muita dor. Eu gritei e minha mãe entrou no quarto apressada e me abraçou. Aí ela começou a chorar, dizendo que meu pai não tinha resistido. Deus do céu, lembrei que fui eu que o distraí e é justamente por isso que o acidente aconteceu. Eu comecei a chorar e perguntei: e minha irmãzinha? Durante 2 dias, os médicos lutaram pela vida dela, mas ela era fraca demais para sobreviver ao acidente. Aquilo partiu o coração da minha mãe. Eu posso imaginar como ela se sentiu naquele momento e comecei a me culpar por ter sobrevivido. Meu pai e minha irmã tinham morrido e era tudo culpa minha. Eu não sabia como contar aquilo para minha mãe, então resolvi manter segredo para não partir o coração dela de novo. Escrevi tudo no meu diário como um lembrete do que a raiva pode fazer com a gente. Aí teve o funeral e eu demorei a me recuperar dos ferimentos. Foi uma fase bem difícil. Nós ficamos de luto por 1 ano e estávamos começando a nos recuperar até minha mãe encontrar esse maldito diário. Agora eu precisava ir lá conversar com minha mãe, mas não sabia o que dizer. Entrei em seu quarto e ela estava chorando. Mas ao invés de brigar comigo, ela correu ao meu encontro, me abraçou e começou a pedir desculpas. Eu não entendi por quê. Depois ela disse que tinha uma confissão a fazer. Naquela época, as coisas estavam difíceis para todos nós. É difícil cuidar de uma criança. E para completar, nós nunca tínhamos dinheiro suficiente. E minha mãe encontrou uma oportunidade. O seu chefe a tinha convidado para sair e ela pensou que aquela seria a chance de ganhar uma promoção, então aceitou. Minha mãe não me buscou naquela noite porque estava com ele no restaurante. Nada daquilo teria acontecido se ela tivesse recusado aquele convite, pois ela teria me buscado e meu pai teria ficado em casa com a bebê. Meu Deus, eu não esperava ouvir aquilo. Preferia não ficar sabendo, para falar a verdade. Parece que nós 2 havíamos acabado com nossa família e nós 2 estávamos escondendo isso. Eu nem sei o que vamos fazer agora. Essas feridas não cicatrizam facilmente. Só nos resta aprender a lição e nunca mais fazer isso de novo. Você tem irmãs ou irmãos mais novos? Se sim, já sentiu ciúmes deles? Conte pra mim nos comentários.